Olá! Hoje vamos de apresentação de projeto e eu já venho mostrar esse projeto desenhado à mão para vocês entenderem o formato do terreno. Eu vou mostrar aqui a imagem do Google, acho que vai ser mais interessante, para vocês entenderem todas essas condicionantes de projeto que nós tivemos que analisar. E hoje é projeto de paisagismo. Bom, a ideia toda está aqui, eu já vou mostrar melhor para vocês, mas vem dar uma olhada aqui na imagem do Google. Pessoal, olha só que interessante o terreno que nós temos. É nesse formato, é um terreno de esquina, ele já tem essa entrada fazendo esse desnível, então aqui é o acesso principal. Nós já temos uma grande área verde. E a questão principal da casa é que aqui, olha só, os quartos estão no sol da manhã. Temos esse grande bloco, que é a sala e cozinha, bem espaçoso, a parte de salas. E ele é inteiro envidraçado, dos dois lados. Até aí, tudo bem. Qual que é a nossa dificuldade, qual que é a nossa dor? O sol da tarde bate direto aqui. A partir das 2 da tarde até as 6 horas, o sol bate direto em toda a cozinha, em toda a sala. Em especial agora no verão, que está bem quente hoje. E também temos um outro bloco aqui inclinado. Olha só, durante a construção ele ficou nessa posição, não era para ficar nesse formato. Ficou no lugar onde era para ter sido a piscina do que a cliente imaginava. E para a gente terminar o nosso contexto aqui, quando a cliente terminou essa edificação, ela também precisava de garagem. Então, logo depois do financiamento, ela pegou e preencheu aqui em azul, vou fazer porque é o lápis que eu tenho. Aqui, olha só, vou colocar um G. Deixa eu desenhar aí, garagem. Então essa é a configuração que nós temos desse projeto. Muito sol da tarde, muito sol da tarde. Um espaço que ele é amplo, mas eles gostariam de uma piscina, precisa do acesso para essa garagem. Então o carro, olha só a manobra. O carro ele vai entrar por aqui e ele tem que vir para estacionar pela lateral. Isso já pega muito espaço, né? Além de a gente não mexer nessa parte de plantas. E aqui a topografia já auxilia, tem a descida e para cá vai ser o campo de futebol depois. Mas aqui é tão interessante o sol da tarde, pessoal, que eu tenho a visão da cidade inteira. Não tem nada barrando o sol. A vista é linda, mas porém é muito quente, né? E essa é a configuração aqui da casa que nós temos da Sandra. Eu trouxe para vocês o desenho inicial aqui, que eu fiz à mão, conversando com ela lá na hora. A ideia é que nós tivéssemos, olha só, tudo que a cliente pediu. Tivéssemos, naquele espaço inclinadinho, o ateliê e a parte de visitas, tem o acesso da lavanderia também, e tem toda a parte de varal lá atrás. E que tivesse conexão com a casa. Além disso, a piscina e a área de hidro. Além disso, a parte de estar. A cliente, ela queria muito aquele cantinho que tivesse uma lareira ecológica. Uma lareira ecológica, que tivesse um espaço ali para ela estar. Além de toda a área de vegetação, que ela é apaixonada. E como vocês viram, o terreno é grande e tem essa possibilidade da gente adentrar ali com a parte de paisagismo, que foi o nosso pedido. Então vamos dar uma olhada como que ficou o nosso estudo de projeto. Esse daqui foi o estudo preliminar que nós mostramos para a cliente. E nós temos uma configuração bem legal de conseguir mostrar no 3D e na planta baixa. Eu acho que isso dá muita diferença para o cliente poder entender. Deixa eu pegar o meu lápis aqui novamente. Quando nós falamos com a cliente, fala assim, olha, eu sei que você tem uma parede de vidro. Gente, é tudo isso daqui, ó. Toda essa área é vidro. E estendemos um pouco a parte do arquitetônico para ter essa área de ambiente, aonde essa varanda vai barrar um pouco o sol da parte da tarde lá das salas e cozinha. Então, junto da cozinha se prolonga uma área de churrasqueira e junto da sala se prolonga mais uma área de estar.
Em questão de circulação, eu posso entrar pela sala de estar, ou por essa porta principal da jantar, ou pela parte da cozinha, que também tem uma ilha aqui lá no fundo. Questão de configuração da garagem, é esses pilares aqui. E já é uma garagem existente. E essa inclinação aqui dos muros também já é existente. E foi uma barreira muito grande que nós encontramos. Por quê? Lembra que eu comentei? O carro vai ter que entrar por aqui e não vem direto para estacionar. Ele vai ter que passar por aqui para depois estacionar. Passar pelo corredor para estacionar. Essa questão acabou um pouquinho com o nosso espaço e foi um dos pedidos de alteração, uma das soluções, de deixar ou 1,40 m ou 2,40 m. E daí a gente puxou um projeto todo um pouquinho para o lado para mostrar as duas opções para cliente. Em questão de projeto, eu vou mostrar assim, vai ficar melhor. Olha só como eu gosto da planta baixa para o cliente entender e de poder até desenhar no chão a questão da organização dos seus espaços. Perceba que nós vamos ter então uma área para as visitas, ambiente fechado, e uma área de atividade, né, que é a atividade da Sandra. Ela vai usar o ateliê. Então, se ela quer receber pessoas, ela pode ter esse acesso. Se ela vai receber pessoas na casa dela a pé ou de carro, ela também tem essa questão do acesso. Se ela vai da cozinha para a área de varal, ela também tem que ter esse acesso. Ou se ela tem uma visita da cozinha para o caso de visitas, ou até mesmo a própria Sandra ter essa circulação aqui no ateliê para a sua própria cozinha, para a sua casa. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi organizar toda a questão de circulação e fluxo. O segundo momento foi a parte tanto de piscina, mas quanto a parte de vegetação alta. Qual que era a nossa maior dor? A luz do sol batendo de uma forma quase que perfeita, que esse bloco que não estava posicionado logo que terminou a obra, ele ficou alinhado com a luz do sol. Então todo o sol da tarde bate em todo esse espaço. Olha só. E para a gente fazer uma configuração, trouxemos então a delimitação do espaço de passagem. Então a gente consegue ter canteiro e a passagem para o cânhamo e para o futebol dos meninos por aqui, e tem uma vegetação um pouco mais alta, tá? Isso daqui já deixa um pouco mais refrescante essa primeira passagem aqui. Também posicionamos palmeiras um pouco mais altas aqui, para barrar visualmente a luz do sol. Lembra que eu falei que quando a pessoa tá lá na casa, lá na sala, lá na cozinha, o tempo todo ela tá com aquele ofuscamento da visão? Então, o paisagismo, ele vem para auxiliar e também trazer beleza. Então, nesse primeiro momento aqui, vou desenhar aqui do lado, a ideia é que a gente tivesse um fechamento de vegetação e depois as palmeiras um pouco mais altas. Quando o sol está aqui entre essas vegetações e o sol vai descendo com o final da tarde, né? Eu começo a ter pequenos espaços aonde não vai ser todo o meu campo de visão que vai estar ofuscado pela luz do sol até a última hora dele. Então, a ideia do paisagismo aqui no final ser mais alta é por conta disso, é de já trazer pontualmente algumas sombras. A ideia dos canteiros, a mesma coisa. Aqui a gente também tem um ponto bem interessante de árvore para a gente trazer sombra para esse espaço. Aqui a gente tem outra árvore para a gente trazer sombra para esse espaço aqui das cadeiras. Inclusive para essa área aqui de sombra. Porque uma árvore a mais já é uma sombra a mais onde a gente não tem nenhuma. Então as escolhas dos canteiros estão posicionadas sempre antes da onde a gente quer que tenha a sombra, certo? Outro elemento bem interessante é a questão do pergolado.
e que também está super em alta, e ele é um delimitador de espaço. É como se eu pudesse, apesar de não construir, mas delimitar de forma lateral e superior um espaço de estar. Como se eu pudesse colocar ali mesa, cadeira, tomar um café da manhã com os amigos ou vendo as crianças brincarem, e eu tenho ali o meu momento dentro de um ambiente. Trouxe ele alinhado com o muro de entrada. Então, além da parte das palmeiras aqui, elas vão delimitar o espaço, essa estrutura também ajuda a trazer um pouco de sombra aqui para a parte da piscina. Além disso, temos toda a questão aqui, olha só, dessa parte de passagens e jardins. E posicionamos as cadeiras aqui por conta do conforto de estar próximo à casa. Então, todas as espreguiçadeiras, junto do aídro ou ali no piso superior, elas estão posicionadas perto da casa. Então, se eu estou tendo uma festa, as crianças estão perto, eu quero tomar conta da piscina ou eu só quero tomar um sol, eu também tenho, olha só, esse acesso fácil, tanto à área de convivência quanto à área de serviço, vamos dizer assim. Se eu quero beber alguma coisa ou se eu quero ir no banheiro, eu estou perto dessa área aqui de pessoas. E o pergolado ficou como uma área de estar bem mais privada. Ok? Aqui nós temos algumas medidas, como você pode perceber, inclusive a medida da piscina. Mas aqui vai estar melhor para ver a piscina também. A piscina nós fizemos algumas opções. Nesse sentido, a ideia era fazer de vinil, tá? Nesse sentido de, olha só, eu tenho aqui o suporte, a casa de máquinas com a ducha, a área de entrada da piscina. E essa parte aqui é a mais rasa. Vamos dizer que aqui é 1,40. Mentira, aqui é 90, perdão. Aqui é 90. Lembrei. E aqui é 1,60. 1,40, perdão, pessoal. 1,40 é a medida padrão de piscina. Só que essa família é mais alta e eles querem 1,60. E nós temos aqui uma área de rampa e que muda essa altura da piscina. Então, a área de piscina das crianças ficou aqui em rosa. De forma bem leve, ela é de uma piscina quadrada para cá, todo esse espaço, e alinhada com toda a área da hidro. A hidro, ela é bem mais fina, certo? E essa hidro, eu posso tanto ficar ali sentado nela, tem a opção de fazer ela um pouco mais recuada, ou então de colocar as espreguiçadeiras. Ficou maravilhosa com a iluminação. E a parte de nado é bem interessante. Estávamos em dúvida se nós fazíamos uma piscina toda quadrada ou se a gente conseguiria fazer uma raia um pouco maior. E no final escolhemos as duas opções. Então eu consigo ter uma raia para um dos filhos que faz o nado, né? Que consegue treinar de forma melhor por conta da medida da piscina. E se ainda assim ele não estiver sozinho e mais pessoas da família gostam da parte mais funda, eu tenho toda essa área. Então até a piscina nós conseguimos deixar ela mais funcional possível, de acordo com os usos dessa família. E você vai me falar que está faltando uma parte, que era o sonho da cliente, e na hora que eu estava apresentando eu deixei por último. E como, né, o cliente vai muito mais pelas fotos 3D, que foi uma das últimas fotos que eu mostrei, ela não tinha reparado, ela achou que seria só a casa de máquinas, aquele quadradinho ali no chão, e que a gente não tinha feito a área de lareira, pois fizemos a área rebaixada. Então esse marrom são degraus que vão ficar no nível abaixo, junto de uma parede aqui, olha só, onde a gente colocou as orquídeas e que barra a ventilação, que era uma das reclamações dela também. Além do sol da tarde vir por aqui muito forte, encanava a parte dos ventos nessa direção. E daí ela não conseguiria usar essa parte aqui de fora, né? Já que é uma parte muito alta da cidade, a ventilação dessa região é diferente. E para cá ela estende roupa. Então a ideia de fazer um muro aqui, eu faço o quê? Estendo a roupa com tranquilidade e ainda barro o vento em excesso. Ok? Vamos para a foto 3D. E agora vamos para as fotos.
que eu sei que encantam demais o cliente e eles conseguem sentir como é esse espaço, como que ele vai se comportar, tanto em questão de organização de circulação, parte hidráulica, parte elétrica e parte de iluminação. Os elementos arquitetônicos, como o pergolado e a piscina, aquela parede ao fundo, mas também a questão do paisagismo, vai entrar iluminação, hidráulica, escoamento de água, mas os verdes principalmente. Não poderíamos deixar de falar dele. Então, assim que a pessoa abre a porta, seja morador ou visitante, eu já tenho outra visão daquela casa que é o ateliê e quarto de visitas e que estava só torto, batendo muita luz do sol. Olha como ficou interessante e como tirou aquela sensação que fosse tudo íngreme, inclinado, que é o terreno, né? Porque aqui na parte da direita, onde está a palmeira, tem aquela descida para o futebol, né? E ficava só batendo sol. Agora não. Eu tenho uma delimitação de espaço, usando porcelanato que imita madeira, usando a própria iluminação do jardim. Eu tenho uma área de grama bem delimitada, onde eu vou ter ali as 3 palmeiras, com aquela base da palmeira muito bem sadia. Eu tenho ali um canteiro, um maciço pequeno que faz a costa, né, o fechamento da estrutura do pergolado. O pergolado é só uma outra cor de piso, mas é no mesmo nível já por conta da piscina, dos usos, e virou uma sala de estar coberta por uma vegetação maravilhosa ali, de uma trepadeira com flores. Aqui, ainda falando do fechamento da direita, é aquela área que eu comentei de fazer aquele maciço para barrar aquela luz do sol que até o finalzinho do dia está batendo. Então, por mais que tenha um muro, como o terreno já é inclinado, o muro também não vai esconder o sol. O que vai esconder o sol aqui da área da piscina, em exagero, e também lá da casa, é olhar lá da cozinha e da sala e conseguir ver isso daqui. Conseguir ver a palmeira, né, fazendo esse fechamento de cima. E logo abaixo tem toda a estrutura de maciços e flores. E cada um dos pisantes também tem esses corredores aqui com a forração mais roxinha. Cada espécie que está aqui são espécies também voltadas para a luz do sol pleno, ok? Mas o interessante é essa composição de volumes e a posição de cada uma delas. Quando eu tô aqui, olha só, passando, seja indo para a garagem, né, perto do portão, ou quando eu tô chegando aqui perto da casa, olha como eu olho a piscina, a parte funda como ela é. A parte funda, ela é toda abraçada por essa estrutura em madeira. E por mais que a casa lá, que ficou inclinada no fundo, seja metálica, seja vidro, acaba sendo mais fria, olha o quanto o paisagismo aquece esse espaço. Nesse pergolado também tem iluminação. E ali do lado também o outro canteiro, já pensado também na parte de irrigação das plantas e também escoamento de água. A gente tem as grelhas lá no fundo. E você consegue perceber o uso da vegetação bem mais tropical. Olha só, a forração roxinha, ela repete aqui. Aqui os floridos continuam também, as bromélias com as flores e central e bem iluminado, mais uma palmeira com outra espécie, com outro fechamento. Lembrando que essa daqui é para a sombra lá da área da lareira. Olha a vista, em vez de eu olhar para o ateliê, olhando para a casa com a varanda. Então toda a parte de salas e cozinha fica atrás daquele espelho ao fundo. A estrutura que a cliente já fez da garagem está aqui em preto. E daí nós temos a estrutura ali, olha só, da churrasqueira e da área de estar. Nós somos contratados para fazer só a parte da área de lazer. Tem um poço artesiano também. Nós colocamos um vaso de flor aqui na frente para delimitar o espaço. E também a parte de sombra da casa, pouca sombra que temos, é por conta da sombra da própria construção. E o único lugar de sombra é nesse cantinho aqui, que ele é bem mais úmido. Esse cantinho aqui ele ficou bem mais úmido também por causa do fosso, né? Então, aqui a gente tem um maciço de costela de Adão, que é uma planta que é muito mais sombra, muito mais calma. Vista superior, também usando pedriscos. Cada canteiro desse também tem toda a questão
do escoamento de água, a borda da piscina em pedra e os demais são em piso, né? Tanto imitando cimento quanto imitando madeira, mas são em pisos externos. São no mesmo nível. A madeira vem para delimitar e fazer esse desenho bonito e aconchegante. A iluminação da piscina, e olha só o desnível que eu tinha falado para vocês. Olha só como aqui perto da direita a piscina vai subindo bem aos poucos. Lá no fundo a gente já tem a nossa parede que vai barrar aquele vento muito forte e também serve como orquidário da nossa cliente, que a Sandra gosta tanto. Aqui a parte da varanda da casa, então olha só, aonde é a porta principal, o vaso de flor também já ajuda a delimitar esse espaço e trazer uma conexão ali do verde para perto da casa. Lembrando que a gente não fez a parte interna, que já é existente, então a gente fez toda a organização aqui dos móveis e a partir dos acessos a gente fez esses caminhos em piso e os canteiros também. Os canteiros, as escolhas dos móveis e a proporção de cada um deles, né, a proporção do sofá, o tamanho de cada móvel, está relacionado com o externo e com essa circulação. Olha só a iluminação no piso também, destacando aonde vai andar. E aqui a parte do canteiro. A gente não queria também tudo que fosse piso, então a gente tem umas partes grandes de canteiro, porque a Sandra gosta dessa parte de floração. E ainda assim, como opção de caminho, a gente colocou pisantes. O pisante nada mais é do que um bloco ali de concreto que a gente faz durante a obra mesmo e coloca sobre a área de grama. E ele também tem a iluminação ali para dar todo o destaque, o relevo dele. E a gente vai tendo essa mescla, então no centro os canteiros floridos e depois nas bordas, junto com a iluminação, nós temos a forração mais baixa. Olha só o que eu tinha comentado com vocês sobre o olhar só o muro, né? E ainda assim ele não tampava toda a luz do sol. Aqui no 3D ele acaba ficando, né, um pouco mais no nível do olhar, mas ele é um pouco mais baixo na realidade, lá no fundo. E você consegue ver aqueles maciços de árvore, a composição que eu tinha comentado contigo. Então, quando nós olhamos a partir de projeto, apesar de estar, né, o formato do muro branco lá no fundo, ele é um pouco mais baixo, mas você consegue perceber bem, olha, quando eu tô aqui na área da casa agora, por mais que eu esteja, por exemplo, comendo churrasco, eu vou olhar para frente, 5 horas, 6 horas, eu já tenho outros elementos a não ser o sol. Eu já tenho outros elementos de sombra, isso é muito importante tanto para o olhar quanto para esse conforto mesmo de proteção do sol. Então o paisagismo vem para ir amenizando toda essa incidência forte da luz solar. E olha como a parede verde aqui também na lateral trouxe uma vida muito gostosa. Por mais que estejam linhas modernas, bem marcantes na edificação, o paisagismo bem tropical trouxe esse acolhimento. Aqui, essa passagem em que eu posso ir para o ateliê e voltar para casa de uma forma mais interna. Também tem o acesso à lavanderia e no piso ali próximo fica atrás da ducha, né? Atrás da queda d'água, fica a máquina, a casa de máquinas. Aqui, olha só, para eu poder ir lá atrás para estender roupa ou no banheiro. Então eu tenho outros canteiros, outras espécies de flores, fazendo todo esse fechamento. E lembra que eu falei para vocês que a cliente falou, né, que nem dava para ver o cantinho que ela estava querendo, já que tinha esquecido? Então, perto das orquídeas, que é uma das plantas que ela mais gosta, a gente fez sim o cantinho da lareira para no finalzinho de tarde, não quero ficar ali no sol, ou já tô cansado, o pessoal mais jovem, né, tá brincando bastante, eu quero ficar um pouco mais recolhido, quero ler um livro, eu também tenho essa oportunidade, eu também tenho esse espaço. Olha só que interessante, também iluminado, iluminação embutida. E aqui a portinha do banheiro dá pra ver ali do lado também, aqui da direita, olha. Aqui é quando eu tô chegando no ateliê, então se eu tô recebendo alguém no ateliê ou a visita, tá vindo pro quarto de visitas, olha a visão que eu tenho, como mudou de só uma casa com vidro. Agora eu tenho essa varanda toda preenchida e todo esse espaço de paisagismo.
Para quem tá ali perto também, né, qual que é a outra visão? Primeiro eu mostrei só a visão da chegada. E quando a pessoa já tá no ateliê ou é a visita, como que ela vê o pergolado? Olha que interessante. Tanto a iluminação aqui do piso, daí você pode perceber que é só o cimento que está demarcado aqui, né? Não é o madeirado em volta. O piso fica levemente diferente, só que ele fica super aconchegante. E daí as duas plantas, né, as trepadeiras, elas são posicionadas nos pés, aqui plantadas na terra, e depois elas sobem. Aqui para a direita, perto da área da garagem, também a gente já tem o canteiro, já tem uma muda. Essa árvore em especial que está bem cheia, já é uma mudinha bem pequenininha existente. E a gente trouxe a jardinagem para ela. Olha quando eu tô dentro aqui do pergolado. Então, além de eu ter outra opção, porque quando eu tô lá na casa, eu só consigo ver a luz do sol. Se eu não quero mais ver a luz do sol e quero olhar para as pessoas, ou olhar para a piscina, ou eu quero só relaxar e ler um livro, ou beber alguma coisa, eu posso vir aqui fora. Eu tenho outra opção de sentar, de estar. E aqui, lembra que eu falei que eu fiz algumas opções também da parte de hidro, ou de fazer ela toda baixinha, ou então de fazer um rebaixo para você colocar os pés e sentar na borda da piscina, recebendo massagem nas costas. Então a gente tem, olha só com a luz acesa, esse espacinho de hidro também personalizado. Gente, aproveitei esse calor que tá fazendo para vocês verem a parte de projeto. Espero que vocês tenham gostado da explicação. E pra gente terminar, antes e depois, só pra vocês darem uma olhadinha de tudo que a gente conversou na primeira apresentação da cliente. Não sei se vai focar, mas perceba que na primeira reunião a gente já tinha definido que a piscina ia ser central, mas não o formato da piscina. Que perto da casa a gente teria esses jardins e as passagens. A parte de bar, eles estavam em dúvida se fariam na piscina ou não. Depois falaram que não queriam bar, mas gostariam de um espaço para estar, e por isso da ideia do pergolado. E aqui, tá marcando aqui, olha, área de passagens e vegetação alta. Opa, área de passagem e vegetação alta, exatamente por conta do pôr do sol. Então, na primeira conversa ali com a cliente, eu já gosto de fazer esses desenhos, essas anotações, porque o desejo da pessoa que vai estar ali, que vai morar ali, o jeito que ela percebe aquele espaço, é o nosso ponto de partida, e depois nós vamos lapidando, trazendo as intenções, trazendo as medidas e elaborando o projeto. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu curtir. Um beijo e até a próxima!